Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. As adversidades da vida, não é? Eu quero narrar para você uma situação que aconteceu com o rei Davi. Eu vou ter que ler o texto todo para você, não tem jeito, senão não tem como você compreender isso aqui. 1 Samuel 30, do versículo 1 em diante. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e esta, ferido e queimado, tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. As suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também suas duas mulheres de Davi foram levadas, Ainoã, Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Meu querido, minha querida, qual é o grande problema quando nós atravessamos por adversidades, não é? Uma adversidade, por exemplo, como um luto, vamos supor. Então, o que acontece? Vamos supor, alguém perdeu alguém dentro da família. Qual o problema de uma situação dessa? Normalmente, quando você passa por um problema fora, vamos supor, você está com um problema no casamento. Você ainda tem o apoio dos irmãos, tem o apoio dos pais, mas quando acontece uma perda em família, todo mundo que você podia contar também está dodói, né? Não pode te ajudar. Então, olha só, o que acontece com Davi. Davi volta para casa, foi uma situação bastante complexa. Ele tinha ido 3 dias de caminhada com os homens, numa época que não tinha metrô, meu querido, minha querida, não tinha trem, não tinha avião, não é? Era no lombo do camelo, no lombo do cavalo. Eles foram muitos a pé, tinha gente que não estava aguentando mais andar. 3 dias até chegar aos acampamentos ali onde ele tinha ido, era o acampamento dos filisteus, e deixou a cidade, que não era uma cidade fortificada, era um espaço onde eles estavam escondidos, tudo isso por causa da perseguição do rei Saul. E eles estavam lá, imagina só, você está num lugar que você tem que chegar no outro 3 horas de caminhada. Eu me lembro quando nós fomos para o sertão, fui eu, Renato, a Jéssica, a Priscila, meu esposo amado, nós fomos para o sertão, quando nós achávamos que estava chegando, não é? Gente, as meninas já eram grandes, mas ficava igual criança no banco de trás, mãe, falta muito, Gente, de viagem, acho que nós levamos em torno de 27 horas daqui para chegar no sertão. De carro, gente, no conforto do carro, não é? Nós estávamos com muita coisa, levando muita coisa, mas nós estávamos confortáveis, meu querido, minha querida. Tinha umas estradas que não era estrada, comemos muito pó, nunca vi tanto pó na minha vida e nunca vi tanta mosca, não é? Nós fomos para o sertão nordestino atender uma cidade, necessidade ali. E aí o que acontece? Imagina Davi, ali não estava com a esposa e os filhos, eu ainda estava com alguns dos meus filhos e meu esposo comigo, mas Davi foi 3 dias de viagem sem a esposa e os filhos. Imagina a gente viajando, quando nós voltamos, a nossa família inteira foi sequestrada e os nossos bens todos foram levados. Meu querido e minha querida, é uma situação mais que deplorável. A pessoa já está cansada. Gente, já viu alguém chegar cansado em casa? Não é? Eles foram 3 dias para ir até o acampamento dos filisteus e 3 dias para voltar, meus queridos. 6 dias de viagem. Eu estou falando para vocês, a gente foi para o sertão 27 horas de viagem. Nós chegamos lá, nós estávamos moídos e de carro, nós fomos de carro, não é? Então, meu querido e minha querida, as energias destes homens, foi no talo. E o que acontece? De vez de haver unidade entre eles, de vez de as pessoas estarem unidas, quando voltaram, todos os filhos e todas as esposas de todos os homens haviam sido sequestrados e os bens roubados. Então, não tinha como Davi ter alguém
que o consolasse, tirando o sacerdote, que o sacerdote não era casado, era o único que estava lá, que foi o único poupado, na verdade, da linhagem de sacerdotes, foi o único que sobrou, porque Saul matou todos os sacerdotes, não é? Saul realmente ficou possuído de um espírito maligno, né? Um espírito maligno sempre vai levar a pessoa a cometer assassinato de pessoas do bem, pessoas que estão ao serviço do Eterno principalmente. Então, meu querido, minha querida, Davi volta com aqueles homens que já eram homens endividados, eram homens que eram guerreiros, eram homens, muitos lugares nas escrituras falam que eles eram filhos de Belial, também não tem como eu te explicar isso com profundidade, né, aqui, com rapidez, não é verdade? Mas olha que situação bastante complexa. Quando ele volta com aqueles homens que poderiam ser usados pelo Eterno também para consolar, meu querido, minha querida, aqueles homens só faltaram apedrejar Davi. Por quê? Porque é um hábito comum. Aliás, o mal da nossa geração ultimamente é o hábito comum de querer encontrar o culpado, não é? Hoje em dia a pessoa não vai trazer o filho de volta, mas ela quer o culpado, não é? Até digo para vocês, eu dei uma entrevista na TV UOL, coloco para vocês aí à disposição, tá lá no meu canal já, o Som do Céu, o link, tá em meus favoritos lá, minha lista de reprodução, para que você possa ouvir uma entrevista que eu dei acerca da perda do meu filho, que foi muito importante essa entrevista para ajudar outras mães, outros familiares. Aqui o que acontece é uma adversidade muito grande que acomete Davi, porque além de ele não poder contar com ninguém dos seus amigos que estava com ele, imagino, deve ter alguns lá dos amigos dele que o cercou e falou, não, aqui vocês não vão apedrejar ninguém, vocês não vão fazer isso com Davi. Davi não era, nessa época, hipoteticamente, ele era o quê? O chefe de um bando, não é? Aliás, a lenda de Robin Hood, se você não sabe, surgiu por causa de Davi, porque ele foi para a floresta lá, que é o lugar desértico onde ele ficou. Não era um lugar deserto como a gente vê o deserto do Saara, meu querido, não tinha areia. Os desertos de Israel são desertos arenosos, são desertos de terra, de chão, né? Tem montanhas, tem muitas essas sarças que são a acácia, como eu expliquei para vocês recentemente. Então, meu querido e minha querida, quando chegou nesse ponto aqui, além deles, eles tinham chorado até não ter forças mais, é o que está escrito nas escrituras, os homens choraram até não ter forças, e aí de repente Davi começa a se ver numa situação que além de sofrer pelos filhos e pelas mulheres dele, ele teve agora que ver o povo querendo apedrejá-lo. Olha, sabe aquela história de quando não pode piorar mais e ainda pode? Não é? Não dá para ficar pior, mas deu para ficar pior, não é? Além dele ter perdido tudo, ter perdido as esposas, ter perdido os filhos, além de tudo, ainda agora o povo só faltava apedrejá-lo, não é? E ele se reanima no Senhor. Davi é um homem segundo o coração do Eterno. Claro que as pessoas com muita dificuldade vão fazer esse tipo de coisa, mas Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Amiel, de Alimeleque, e disse o seguinte, me traga a estola sacerdotal. A estola sacerdotal, meu querido, tinha um peitoral, nesse peitoral tinha as pedras, que são as 12 pedras representando as tribos de Israel, e pelo que compreende as escrituras, os levitas, sacerdotes, podiam interpretar o que o Senhor falava por meio da luminosidade das pedras. Nós podemos fazer isso? Não podemos. Mas os levitas, eles tinham uma habilidade especial da parte do Todo-Poderoso para fazer isso. Então Davi pede para trazer para Abiatar. Por que ele pediu para Abiatar? Porque quando você estiver passando uma luta, meu querido, você não consegue ouvir o Senhor. Você não... Ai de você se estiver sozinho, está escrito em Provérbios, não é? Melhor ser dois do que um, porque se um vir lutar contra o outro defende o companheiro. Então essa coisa, por isso que eu falo, esse isolamento, falta de congregar, falta das pessoas estarem congregando, isso é um perigo eminente para cair numa cilada do próprio adversário. E aí o que acontece? Nesse momento não adianta você querer ouvir o Senhor com os teus ouvidos, porque você está no meio da tensão, você está angustiadíssimo, você tem de ter alguém da tua confiança, que você sabe que ama o Eterno, que não vai brincar com as suas emoções. Gente, eu estou vendo
meus filhos falam em casa tal de profetada, né? Eu não sabia o que era isso. Perguntei para eles, mas o que é profetada, né? Profetada diz que é quando uma pessoa fala algo da própria carne, né? Da própria alma, do próprio coração, e não é uma palavra que o Senhor falou. Gente, eu não consigo entender isso. Como é que alguém pode falar uma coisa que o Senhor não disse? Eu tenho muita dificuldade de compreender essas coisas, não é? Não pensa que um dia vai chegar diante dele e vai ter que prestar contas disso. Eu tenho muita dificuldade, né? Outro dia eu estava vendo um pastor, dando um testemunho, um pastor querido do meu coração, e o pastor disse o seguinte, que chegou numa igreja para pregar e o pastor da titular falou para ele assim: olha, o povo aqui gosta de muita profecia, então de vez em quando você para a pregação e dá uma profecia para o povo. Gente, como que pode isso? Como é que dá uma profecia? O Senhor fala ou o Senhor não fala, meu querido, minha querida, né? Hoje eu tô com uma pessoa que me escreveu de lá, da Suíça, me pedindo uma palavra. Ele me escreveu: o Senhor te disse algo sobre mim? Ele sabe que eu não vou falar para ele se o Senhor não me falar. Eu e a Priscila viemos para cá orando, pedindo ao Senhor se ele tem alguma palavra para dizer. O que eu vou dizer para esse homem que eu amo tanto, que nos ajudou tanto, um homem que esteve no nosso lado quando muitas pessoas nos deixaram, não é? E eu estou orando por ele, eu estou pedindo ao Senhor, o que a gente vai dizer para esse homem? Qual é a palavra que o Senhor tem para a vida dele, não é? Mas se o Senhor não me disser nada, meu querido, é exatamente isso que eu vou dizer para ele, o Senhor não me disse nada, não é? Olha só, Abiatar trouxe a Davi, então consultou o Senhor a Davi por meio da estola sacerdotal, perguntando: eu perseguirei o bando, eu vou alcançá-lo? E o Senhor respondeu: persegue-o, porque de fato alcançarás e a tudo libertarás. Então Davi, por causa da palavra do Senhor, recobrou a sua força, não é? E ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, aonde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de tão cansados que estavam, não conseguiram atravessar o ribeiro de Bessor. Acharam no campo um homem egípcio, trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de pássaros, ele comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem tu és e de onde tu vens? Respondeu o moço egípcio: eu sou o servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque eu adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas e contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Que coisa, que situação, né? E nós sabemos que Ziclag havia sido incendiada. Então, meu querido, minha querida, de longe, Davi já pôde ver que havia incêndio na cidade, no local onde eles estavam ali, congregados com as suas famílias, não é? Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Ele respondeu: jura-me por Deus que não me matarás, e nem me entregarás na mão do meu senhor, e descerei e te guiarei até o bando. E descendo guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo e fazendo festa, com todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos, nem filhas, e nem o despojo, nada do que haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer, e também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Ou seja, tudo aquilo que eles haviam roubado dos filisteus, que eles haviam roubado de outros povos, acabou indo para Davi. E Davi acabou até tendo de fazer uma lei, que é a lei do despojo, que entrou em vigor em Israel desde este período. Então, meu querido e minha querida, é muito importante que você, no momento de luta, no momento que você
não tenha forças para lidar, não tem ninguém ao seu lado, você precisa ter alguém de fora, você precisa ter alguém que possa te trazer um consolo, que possa te trazer uma palavra do Senhor. Por isso que eu convido sempre vocês a estarem conosco, aí congregados nas nossas reuniões de oração. Mas você também pode fazer reunião de oração na sua casa. Você pode, nós lá em casa, depois da reunião de oração, nós vamos orar com a nossa filha dentro de casa. Nós não vamos deixar de ter nosso momento conjunto em família, não é? Então, meu querido e minha querida, eu quero desafiá-lo a viver uma vida sobrenatural para sobreviver às adversidades que venham e virão. Elas não somente vêm, elas continuarão vindo sobre toda a terra. Nós estamos em um tempo muito complexo, meu querido e minha querida, e nós não podemos ser como aqueles que estão dormindo. Então, leia com carinho esse texto, para que você tenha um motivador em 1 Samuel 30, a partir do versículo 1. E eu sei que a vida de Davi vai falar fortemente ao seu coração.